final do século XIX e início do século XX, a construção da linha sul da Estrada de Ferro ligou o estado de São Paulo ao Rio Grande do Sul. Nas colônias velhas, com suas terras há muito tempo ocupadas, imigrantes europeus chegavam e não encontravam as oportunidades prometidas. Foi enxergando estas necessidades que a empresa Lucy, Rosa e Companhia começou o processo de colonização do norte gaúcho. Os trens desenhavam novos caminhos. Levavam esses imigrantes a lugares antes tocados apenas pelos povos nativos. Onde uma estação nascia, uma nova cidade se desenvolvia ao seu redor. Na verdade, a ferrovia em Viadutos, essa estação que nós estamos, ela é de 1910, em torno de 115 anos já, a instalação dessa ferrovia, e Viadutos é produto da ferrovia. Aqui onde tudo começou, né? Porque não se pode falar de ferrovia, de estação, sem falar em colonização e imigração, né? E a mesma coisa, o contrário, não se pode falar de imigração sem relacionar com a ferrovia, né? A estação era realmente um centro de confluência das pessoas, compreende? Meu vínculo com isso tudo é porque, na verdade, começa com a história desde o meu nascimento. Eu nasci na beira da linha do trem. O impulso inicial de habitação, para cá vieram pelas ferrovias os imigrantes de várias nacionalidades. Na região já havia alguns indígenas, algumas populações originárias, e essa chegada primeiro dos construtores, depois dos colonizadores, incentivados por programas públicos de povoamento e por programas privados, fizeram com que a região fosse ganhando potência. Quando a gente chegou aqui, né, que era todo mundo de origem italiana, polonesa, alguns alemães que a gente conheceu também, né? Uma gente muito boa, muito amistosa, né? A gente sempre se deu bem com todo mundo. Então as casinhas dos ferroviários eram trazidas em cima dos vagões de trem. Veja que eram tudo casas pequenas. Elas iam, o vagão não tinha vagão, só tinha aquela parte plana em cima. Cada vagão daqueles ia uma casinha. As louças a gente encaixotava tudo, né? Chegava na residência nova, botava uma tábua na parede e fazia o guarda-louça. A gente atravessava uma ripa no canto e ali colocava as roupas uma em cima da outra. Nem rádio a gente tinha. Às vezes lá na casa do feitor tinha um rádio, daí ele passava as notícias, né? Ou quando tinha alguma coisa importante, a gente se reunia na casa do feitor para escutar. Quando chegava no local onde ia descarregar, e eles iam empurrando até ela ir descer, porque o vagão estava assim, então eles colocavam dois aqui assim, então eles colocavam ali e depois empurravam até a casa ficar lá em cima, onde ela ficar definitivo, já em cima dos cepinhos lá. Era uma vida maravilhosa, né? Aquela vida de mudança, embarca com casa e tudo no trem, anda, vai para outra estação. Mas era uma vida sofrida e no mesmo tempo boa, que eu gostava. Cruzava por Roraima e por toda esta região o trem misto, o trem internacional e o trem de passageiros. E os ferroviários, então, eles recebiam em dinheiro vivo. Então vinha o trem pagador, que na verdade ele saía, se não me engano, ele saía de Porto Alegre. Era 2 vagãozinhos, vinham os brigadianos com as metralhadoras, aquelas metralhadoras INA, para cuidar. E tinha um outro vagão ali que tinha uma janelinha, aí eles pagavam. Era por ordem, primeiro os encarregados, depois vinha por ordem de idade, de tempo de serviço, até os últimos. E um por um subia lá no vagão onde é o pagamento, eles recebiam dinheiro, recebiam o contra-cheque, assinavam ali e chegavam embora, eu chegava em casa então com aquele monte de dinheiro. Era o dia da alegria.
o trem pagador, né? Não podia reclamar, porque se tivesse que reclamar, tinha que reclamar para o feitor, para o encarregado, para depois ele encaminhar para lá. Ali não podia reclamar. Não se ganhava pouco, se ganhava bem. Só que tinha um monte de filhos, né? Então, aquele dinheiro tinha que dar para todo mundo. Não tinha tristeza com eles, né? Não se falava de dinheiro, porque dinheiro a gente não tinha, né? Mas nem se falava de dinheiro. Lá era só alegria. De dia a gente daí uma parte ia para a roça, outra parte daí que nem o pai. A mãe ficava em casa porque ele cuidava o moinho, né? Ferroviária tinha uma cooperativa em Passo Fundo, que a gente esperava ansioso o dia que chegava o rancho. E a gente mandava o bilhete com os pedidos do que queria, né? E esse rancho vinha com o trem. Todo dia a mãe dizia, vai lá na estação ver se chegou o rancho. E o que faltava, alimentos perecíveis, a gente comprava na colônia. Todo mundo saía para a colônia comprar frango, comprar queijo. Então, não era só a alegria dos ferroviários, era do pessoal ao redor também, né? Aqui tinha 3 casas comerciais, porque a colônia era forte, né? O meu pai lá tinha um armazém e uma casa de comércio. Naquele tempo, vendia os produtos, o açúcar, as coisas assim, tudo com pacote, né? E daí a casa da onde tinha a loja era de 3 andares. Embaixo era o armazém, em cima a loja e em cima tinha o sobrado que a gente ia dormir, o dormitório. O meu pai transportava os produtos que ele comprava dos agricultores, tudo com carroças, uma carroçona grande. Enchia de saco lá, cheio de trigo, feijão, milho, trazia aqui no comércio do Jordão. Então, como nós tínhamos uma loja assim de secos e molhados, tecido, meu Deus do céu, desde banha até telha, de tudo. Então, meu tio, Lino Tomé, né, ele vinha sempre na estação buscar as coisas. Meu pai nasceu em 1914, em 1919 eles vieram morar para Viaduto. Depois, com o tempo, ele também trabalhou muito tempo como mascate, ele ia para São Paulo comprar roupas, né? Era aqueles tecidos enrolados, não existia roupa feita ainda, pronta, né? E revendia aqui na região. Essa presença do trem nas nossas vilas, depois nas nossas cidades, era uma verdadeira festa, né? Ou seja, o povo corria para lá porque havia interação, havia novas notícias, chegavam os telegramas, chegavam as cartas para receber mercadorias, que funcionava muito como um vende-tudo, digamos, nessas estações. E já os brigadianos já ofereciam capote e coturno. Até comprei o coturno uma volta. A gente naquela época ia ao trem e procurava o revisteiro para comprar um gibi, para comprar uma revista que não tinha livrarias na região. E o trem, todo ele trazia consigo um jornaleiro. E a gente trazia frutas em troca de gibi, né? A gente recebia o gibi e entregava as frutas, né? Os comerciantes usavam o trem internacional que tinha 2 vagões de carros dormitórios, compreende, para ir fazer compras para suas empresas, para o seu comércio na capital de São Paulo. E o noturno, então, ele tinha o dormitório. Ele ia até São Paulo, né? Iam de trem ali, carregavam lá. Eu conheci o trem, o lastro, que era um trem só que carregava lenha. O misto, o noturno e o internacional. O noturno era um espetáculo, ele vinha assim, né? Então ele era mais elitizado, mas mais elitizado ainda era o internacional. Porque nós tínhamos no fundo da casa uma varanda bem grande. Daí a gente aí ia naquela varanda e a gente enxergava aquele carro iluminado, como a gente vê nos filmes. Ele saía da estação da Sé, em São Paulo, atravessava São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e ia até Montevidéu. E era um trem muito chique. O trem parava e as mulheres vestidas finamente, né?
uns vagões confortáveis, entende? E todo mundo aí na cidade queria ver o tal de trem internacional passar aqui na estação. Os garçons todos de branco, a gente via muito bem, porque era bem pertinho, com aquelas bandejas servindo as pessoas. Meu Deus, quantas vezes eu sonhei de andar naquele internacional, né? Na cidade, o comércio dependia das mercadorias trazidas pelos trens. Transporte que só era possível graças ao esforço dos trabalhadores da linha ferroviária. Até citar cargos que tinha na aviação, né? Por exemplo, o Tuco era o trabalhador braçal, né? Era aquele que iniciava e pegava no pesado mesmo. Anos na estrada de ferro, 18 anos trabalhei. Mas o nosso nome mesmo era assistente de via permanente. Roçada, capina, socaria, mudança de dormento, mudança de trilho, nivelamento, puxamento. Quando dava cotovelo na linha, que a linha disparava, que fazia isso aqui, tinha que desligar a linha e botar ela no lugar. E aí tinha serviço, barreira, tirar barreira quando caía pedra, coisa arada na linha. E aí abaixo de chuva tinha que tirar, tinha que enfrentar. E a minha mãe um dia falou para o meu pai: por que você não faz carreira, estuda, faz um concurso, passa chefe imediato, feitor e vai indo adiante? Ele disse que não, que ele gostava do trabalho na linha do trem mesmo, né? Aquele trabalho de marretar os parafusos ali, os pregos, levantar trilho, né? E ele disse que nada pagava o que ele, assim, a alegria que ele tinha de meio-dia, todos os colegas almoçarem juntos, sentados nos trilhos, né? Depois procurava uma sombra, né? Ou perto de um banhado, ou embaixo de uma árvore, né? Para descansar. Caro meu, fazendo a comida lá na beira da linha, tinha o Bocha que fazia comida. Ele tinha uma chapa, fazia um fogo lá, botava as panelas lá, cozinhava lá e de meio-dia eles comiam. Então ele gostava, ele adorava essa vida desse tipo de trabalho, né? Aí depois tinha o chefe imediato, chamava o chefe imediato, que era o que ficava logo acima dos tucos, mas abaixo do feitor, né? Feitor, ele era o chefe da turma. O imediato é como fosse hoje o presidente e o vice, entende? O coordenador, o vice-coordenador. Na ausência do feitor, é o imediato. E daí eles que comandavam a turma, que destinavam o trabalho do dia. O pai não trabalhava aqui, ele era trabalhador braçal, né? Ele era, o cargo dele era como imediato. E então ele trabalhava na linha mesmo, né? Com picareta, pá, erguia trilho de trem lá, porque eram umas 10 pessoas, eu acredito. E daí quem queria fazer carreira, eles seguiam, né? Passavam, faziam para mestre de linha, para supervisor. Bom, o trabalho na estação assim, consistia o seguinte, assim, ó. Naquela época nós tínhamos ainda o trem misto, né? Então uma das atividades era atender as pessoas, né? Os passageiros, né? Então seria o trabalho de bilheteria. Então naquela época tinha muito carregamento de pequenas expedições, pequenos objetos, pequenas coisas, né? Era muito utilizado pelo trem, né? Eram pequenos volumes, mas requeria a burocracia, requeria, né? Que tu tivesse conhecimento, tudo tabelas, tudo com a formalidade, né? Então tinha o serviço de armazém. Mas o principal aqui seria o serviço de movimento de trens. Tu atender, né? Era o serviço de comunicação. Tinha um trem lá em Marcelino para vir até a estação de Viadutos, né? Era procedido o licenciamento. Esse trem não saía, por exemplo, de Marcelino, se ele tivesse habilitado através de uma chamada licença, né? Era um documento por escrito, que eram 3 modalidades. Era uma licença que era uma licença franca, uma licença condicional ou uma licença de emergência. Isso é verde, amarela e vermelha. Eu lá no telégrafo, eu trabalhava só no telégrafo, né?
no caso de Marcelino. Certo dia, naquela semana, eu recebi um telefonema direto do superintendente da rede ferroviária, Porto Alegre. Seu Gladir, eu estou fazendo um pedido. Ele sabia que eu entendia tudo de estação, que eu aprendia aqui em Irema, viadutos, né? Aprendi muita coisa sobre estações. E eu disse, era um engenheiro, disse, doutor, eu não estou preparado para tanto, né? Não, mas tem o seu currículo aqui, eu sei que o senhor está bem, o senhor vai assumir. Só se for provisório por um mês, ele disse. Vamos fazer assim, ele me disse. E assumi por um mês. Aí um pouquinho antes de um ano e pouco, eu recebi uma portaria, nomeado agente especial de estação de primeira categoria. Então, sim, Viadutos teve muito nessa plataforma, tem muita história nessa plataforma, histórias bonitas, representadas e reproduzidas em livros também, que vale a pena a gente ler, que representa, digamos, a formação das nossas famílias, que representa o início dos nossos namoros, que representa, enfim, as cartas que vinham sempre dando notícia de um mundo além, que era um mundo tão, às vezes, hoje seria tão próximo, mas na época tão distante, em razão da dificuldade de comunicação, de locomoção, que era um outro tempo, né? Na medida em que foram asfaltando as estradas, na medida em que foi melhorando o transporte rodoviário, o trem foi abandonado. Surgiram linhas de ônibus, entende? Então o trem, a história do trem parou por aí, né? Olha, eu acho que hoje o pessoal tem muita saudade e lamenta profundamente. Isso tenho a impressão de que em todo o Brasil, onde existiam linhas férreas, compreende, lamentam a extinção do transporte ferroviário. A gente sente, com certeza. Meu Deus do céu. Porque é uma coisa que tu viveu e tu vai deixar de ver, né? Quando parou, a tristeza foi grande. Porque foi um pedaço de Viadutos, que Viadutos vivia em função da ferrovia. No começo a gente até não estranhava, era bom, né? Mas depois, agora Carumil, depois aí a saudade começa a bater. Sozinho lá no meu rancho, fico me lembrando, me recordando tal passagem, como é que foi, como é que não foi. E não é fácil. Não é fácil. Meu Deus do céu. Tem tanta coisa, mas a gente não se lembra. E tá louco. Mas tudo terminou. Tudo acabou, só ficou a saudade agora. Pois é. Então, quando eu entro aqui, eu sempre me emociono, né, de pensar nisso, né, que ele gostava tanto desse trabalho, né, mas eu acho que ele escapou de uma coisa que seria pior para ele, o fim da ferrovia, o fim da passagem dos trens. Isso era um pesadelo, digo, que passaria pela cabeça dele, né. Hoje, Viadutos e cidades ao redor são polos econômicos e culturais da região norte do Rio Grande do Sul. Uma realidade que só é possível graças ao trabalho dos filhos e netos dos primeiros imigrantes. Pessoas que acreditaram no poder dessa terra e depositaram nela seus sonhos. Somos capazes de imaginar o quão difícil foi para eles? E somos capazes de imaginar o que seríamos sem a primeira estação e o primeiro trem que por aqui passou? Talvez seja difícil imaginar, mas a história constrói. Constrói valores, constrói produtos, constrói lugares, espaços que são capazes de manter vivo um tempo ancestral. A revitalização da estação de Viadutos é a prova que a memória está viva e que fazemos parte dela.